Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Deus te abençoe. Eu sou o irmão Luiz Maria, do Instituto Hesed. E hoje nós já estamos no meio da nossa caminhada quaresmal. Chegando no meio, do meio para o fim, já você perseverando, lutando, aguentando. E a nossa palavra de hoje, para esse vídeo, para você, para o seu coração, para a sua luta, é essa mesma palavra que o nosso querido Padre Jonas Habib, amo tanto, marcou tanto a minha história de caminhada, de conversão. Ele dizia sempre essa palavra: meu filho, minha filha, aguenta firme as tribulações, você vai conseguir. E a palavra de Deus para nós hoje é essa, é de aguentar firme, de confiar que nosso Senhor vai te dar o sustento, a paciência, a perseverança até o fim. Mas antes disso, eu peço que você venha aqui na inscrição, conferir se você está inscrito no nosso canal, porque você faz parte dessa família Hesed, e para fazer parte de uma maneira ativa, você precisa estar inscrito e esse sinozinho aqui precisa estar ativado para sempre te lembrar dos nossos vídeos. Também não esqueça de dar o seu like, porque assim você está ajudando para que os nossos vídeos fiquem mais visualizados e sejam difundidos a obra da evangelização. Mais pessoas se preparem bem para a Páscoa do Senhor. E vamos agora pegar o nosso livrinho na página 10 e fazer a nossa oração inicial. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos ao Senhor um coração contrito e humilhado, que diante desse coração o Senhor não rejeita nenhuma graça. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Meus irmãos, antes de virmos para a nossa meditação, você já pode abrir o seu livrinho na página 62. Eu quero pedir a você que ama e que acredita nessa obra de Deus que é o Instituto Hesed, nós que vivemos da providência de Deus, e você é sinal da providência de Deus para nós também, pelas suas orações, pela sua participação ativa nos nossos vídeos, colocando seus comentários, dando seu like, se inscrevendo no canal. Mas muitos perguntam como poderiam ajudar de uma maneira mais efetiva. Alguns com um pouco mais, alguns com um pouco menos, mas aquilo que você pode, de coração, como diz a palavra de Deus, o Senhor ama aquele que dá com alegria, com espontaneidade, né? Aqui embaixo você vai ver o link Doe, está escrito colabore. Você vai conhecer um pouco das nossas obras sociais, conhecer um pouco do nosso instituto, e você vai ver como você pode contribuir para que essa obra de Deus continue crescendo, continue evangelizando. Aqui embaixo na descrição você pode nos ajudar. Então hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Meus irmãos, nesse Evangelho, Jesus vai contar uma história, uma parábola muito forte. Ele vai dar um exemplo de um homem rico que todos os dias dava um banquete, esbanjava, todos os dias dava uma festa. Ele queria que a sua vida nessa terra fosse um banquete,
permanente, fosse uma festa. Mas quando uma pessoa coloca o centro da sua vida nesta terra, ela se torna escrava das paixões e ela acaba como uma escrava servindo a Satanás, pisando nos seus irmãos, sendo indiferente com aqueles que sofrem. E a palavra de Deus vai dizer que o dia do nosso julgamento, nós vamos ser julgados em relação ao amor. Mateus 25 vai dizer que o Senhor vai nos dizer: vinde benditos, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, peregrino, doente, foste me visitar. Quando, Senhor? Quando fizeste isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. E os que vão para o inferno, o Senhor vai dizer: longe de mim, malditos, ide para o fogo preparado para o demônio e para os seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu na prisão doente e não foste me visitar. Quando, Senhor, que te vimos assim? Quando deixaste de fazer ao menor desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. E o evangelho de hoje mostra que esse homem rico tinha um homem à porta da sua casa. O nome desse homem, Jesus disse que era Lázaro, e esse homem queria comer o resto, alguma coisa daquele banquete que todos os dias tinha na casa do homem rico. E o homem desprezava como se fosse um animal, e diz que esse homem tinha suas feridas lambidas pelos animais, pelos cachorros. Ele vivia pior que um animal. Imagina, meus irmãos, um desprezo. Quando nós amamos mais a terra que o céu, nós desprezamos o nosso semelhante, que é o próprio Jesus Cristo. Porém, a nossa meditação de hoje não vai ser sobre o pecado desse homem rico, porque eu creio que o seu coração, se você está perseverando aqui nesse vídeo, lutando e caminhando rumo à Páscoa, você chegou até esse vídeo de agora, quase na metade da quaresma, é porque você quer o céu, é porque você deseja desapegar das coisas da terra, ter um coração livre, ter um coração mais unido a Deus. Por isso a nossa meditação hoje, como ela está aqui nesse livrinho, sob o título As Virtudes Desabrocham no Meio das Dificuldades, a nossa meditação hoje vai ser mais voltada para o Lázaro. Você vê que o rico, Jesus nem cita o nome dele, mas o mendigo, Jesus chama de Lázaro. E os dois morrem. Quando o rico morre, vai para o inferno. Quando Lázaro morre, vai para o seio de Abraão e é consolado. Não existia o céu ainda. Quer dizer, existia, mas não estava aberto pela redenção de Cristo, porque Cristo não tinha morrido pelos nossos pecados e não tinha aberto o céu pela sua ressurreição e ascensão, né? Os justos que estavam na mansão dos mortos só foram levados para o céu depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu à glória, levando todos eles consigo. Operou a nossa salvação, a redenção da humanidade. Por isso ele vai para o seio de Abraão e o rico pede: por favor, derrama uma gotinha de água porque eu sofro muito nesse tormento. E Abraão diz: é impossível passar daqui para aí. Existe um abismo de separação. Então pelo menos peça que Lázaro vá avisar os meus parentes para que eles se convertam e não venham para cá. E ele diz: se eles, cegos pela paixão, cegos pelo amor a essa terra, não ouvem Moisés e os profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não acreditarão. Quer dizer, Deus dá tantos e tantos sinais, e até a sua própria ressurreição, milagres extraordinários, o milagre o manto de Guadalupe, o santo sudário, os milagres eucarísticos, lanciano, os corpos incorruptos, tantos milagres. E o povo, quando quer ficar cego e prefere o pecado, mesmo que aconteçam milagres, não adianta de nada. Como diz o Chesterton, para aqueles que acreditam, nenhuma prova é necessária. Para aqueles que não creem, nenhuma prova é suficiente. Então Jesus vai dizer essa palavra dura para o rico, mas nossa meditação é em relação ao pobre, meu irmão. É esse pobre que sofre, que muitas vezes é um reflexo da nossa alma, que já não está aguentando mais e diz para o Senhor: Senhor, por quê? Esse homem é tão ímpio e passa por cima dos sofridos, passa por cima dos pobres. Por que tanta injustiça nesse mundo? Por que, Senhor, eu procuro tua face, busco o teu nome e passo por tanta humilhação, por tantos sofrimentos na minha família, às vezes dificuldades financeiras? Hoje, o Senhor quer te dar esperança e quer te dar a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza tem dois
aspectos. O primeiro aspecto é de você enfrentar, você ter coragem de enfrentar aquele mal e vencer. E o segundo aspecto é você ter sim essa coragem, mas existem males que não podem ser impedidos de acontecer, afastados de uma vez. Não. Por isso essa coragem se manifesta no suportar. Aguentar, como eu disse, o Padre Jonas sempre pregou isso, aguenta firme. E você não vai conseguir aguentar firme se você não sabe para onde você quer chegar. No domingo passado nós meditamos sobre a transfiguração do Senhor. Uma experiência de céu para que os discípulos aguentassem os momentos da prova, os momentos da cruz. Depois da cruz seria a vitória, mas como é que os discípulos iriam aguentar a cruz se eles não tivessem o coração e os olhos voltados para a meta, voltados para o céu? Se nós não temos uma experiência de céu, não temos uma vida de intimidade com o Senhor, quando vierem as provas, nós não teremos paciência, nós não aguentaremos, nós não suportaremos sem a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, hoje nós pedimos ao Senhor a graça da fortaleza que se manifesta na paciência. A Bíblia vai dizer, em Tobias capítulo 2, não me lembro o versículo, vai dizer assim: Tobit passou por essa prova, como o santo homem Jó, para que a sua paciência servisse de exemplo para a posteridade. Também no capítulo 5 da carta de São Tiago, vai dizer que Jó foi um modelo de paciência. Ele aguentou e ele foi recompensado, já aqui nessa terra, pela sua confiança em Deus. O próprio Jó vai dizer no capítulo 14, versículo 14 e 15, vai dizer: Ah, Senhor, se eu soubesse que depois dessa vida eu vivesse de novo, então eu suportaria, eu aguentaria, e depois dessa vida o Senhor me acolheria contigo. Jó ainda não estava claro para ele a esperança da vida eterna, porque o evangelho não tinha sido anunciado, a boa notícia do reino dos céus. Mas Jó dizia: se eu soubesse que tem um céu depois, aí eu daria conta. Se eu e você experimentarmos já aqui nessa terra, tivermos uma experiência forte do céu, nós vamos dar conta. Eu quero dar 2 exemplos para vocês, de pessoas que conseguem a virtude da fortaleza pelo enfrentamento e pessoas que conseguem pela paciência. Existem vários santos que tiveram tentações fortes, por exemplo, na área da pureza, e tomaram atitudes bem decididas, se jogaram no espinho, se jogaram no gelo, na neve, né? E por isso receberam uma graça de vencer completamente essa tentação da carne. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, a família dele coloca uma mulher de vida de pecado para invadir o lugar onde ele está nua e seduzir Santo Tomás e tirar ele da vida religiosa. Infelizmente, a família que não aceitou a vocação do filho. Porém, a vida de oração dele, a união dele com Deus foi tão forte que nesse momento de tentação, ele não pensou 2 vezes. Ele correu para a fogueira, pegou um pedaço de tora ali no fogo, um tição ardendo em chamas, e partiu para cima dessa mulher, que representava a tentação do inimigo, e essa mulher fugiu apavorada. Deus recompensou de tal modo Santo Tomás de Aquino, ele é chamado doutor angélico. Realmente ele recebeu a graça de uma pureza angélica. Ele nunca mais na vida foi tentado nessa área, na área da castidade, né? E ele recebeu o que a igreja chama o cinto da castidade. Já outro grande santo, Santo Afonso Maria de Ligório, um dos santos que mais ensina sobre a pureza e a castidade, o valor e a beleza dessa virtude. Ele, mais de 90 anos de idade, ainda sofria grandes tentações na área da castidade, mas com paciência, perseverança, ele lutou e conseguiu grandes méritos diante de Deus. Padre Pio de Petreutina nunca cometeu um pecado grave contra a castidade, mas tinha tentações muito fortes nessa área, também por causa... Ele sofria essas tentações não só por ele, mas por causa dos seus filhos espirituais. O demônio atacava ele para que esses filhos fossem vencedores dessa batalha, meio como que uma expiação pelos pecados de outros. Então, meus irmãos, os santos tiveram momentos difíceis assim. Alguns venceram de uma vez e alguns tiveram que suportar. Por exemplo, eu conheci um amigo meu que ele, pela primeira vez, foi fazer a quaresma.
Ele não conhecia o amor de Deus. Quando experimentou, ele tinha um sorriso daqui até aqui, foi fazer a sua quaresma e ele aqui na capelinha do mosteiro olhou para a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística e disse: Mãezinha do céu, eu prometi ao Papai do céu que eu vou ficar esses 40 dias sem fumar. E ele fumava há 30 anos. Por favor, mãe, eu não vou conseguir sozinho, me ajuda, me ajuda. E ele pegou a cartela de cigarro e colocou atrás da imagem da Rosa Mística, pedindo a ajuda dela. Meus irmãos, esse homem recebeu uma graça de nunca mais sentir nem vontade de fumar. Ele sentiu repugnância da fumaça do cigarro. É uma graça que Deus dá. Já outros pedem, mas todos os dias tem que lutar. Sente aquela vontade e lutam, lutam e lutam. Outro exemplo ainda de paciência, eu prometo que é o último exemplo, meus irmãos. Um amigo meu que a sua família passou por um grande baque financeiro, uma situação errada que uma pessoa da família fez, tiveram que vender imóveis e esse rapaz estudava, já era advogado, estudava direito para fazer uma prova para um concurso, estudou muito, 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 se dedicou àquilo e a sua família estava precisando muito nessa hora de prova. E ele tirou um lugar bem alto, né, uma colocação muito boa. Porém, ele ficou no limite daqueles que foram aprovados e passaram nesse concurso e conseguiram vagas. E ele não conseguiu a vaga porque outras pessoas foram colocadas na frente dele. Pessoas, coisa injusta, né? Pessoas que conhecem outras pessoas e colocam lá na frente daqueles que merecem realmente. Ficou muito indignado. Mas detalhe, antes de passar toda essa prova da família, Deus tinha pedido que ele lesse o livro de Jó. Ele não sabia por quê. Deus preparou o coração dele. Meus irmãos, ele ficou tão indignado porque ele não passou. Ele tentou de novo. Não passava, ele via injustiça e começou a se revoltar um pouco até com Deus. E eu disse: meu irmão, confia no teu Deus, você leu o livro de Jó, Deus é fiel, na hora certa ele vai te dar graça. Não queira ser mais do que Deus, não queira saber mais do que os caminhos de Deus para a sua vida, porque Deus tem o melhor. Meus irmãos, quando esse homem estava na véspera de se casar, o nome dele que estava lá na fila para ser chamado, ele foi chamado para Brasília, para um emprego bem melhor do que ele esperava. E ele se mudou para lá com essa sua esposa, se casou, né? E Deus deu na hora certa, ele ficou tão feliz. Eu disse: você viu, meu irmão, como nós precisamos confiar no Senhor. Glorifica a Deus agora, mas peça perdão por não ter confiado nele. Nós pedimos hoje, Senhor, nesse dia, a graça de confiar, de esperar no Senhor com paciência, porque Deus é fiel e não deixará faltar a força necessária para suportar e a recompensa que vem na hora certa. E a nossa reflexão de hoje vai ser: primeira, eu tenho sido paciente comigo mesmo e com os meus irmãos? Tenho buscado meios para vencer nessa virtude? 2. Tenho rezado com os acontecimentos e escutado a voz de Deus que quer me moldar através das situações? E o propósito desse dia: vencer com paciência as adversidades deste dia e oferecer tudo ao bom Deus. Mas eu te convido de fazer um gesto concreto. Como é que você vai fazer? Hoje, quando acontecerem situações difíceis, o que você vai fazer? Você tem alguém que te bloqueia no caminho do teu carro, uma fila que está grande, um engarrafamento, você tropeçou no caminho, você sentiu vontade de reclamar, de perder a paciência, você vai respirar fundo, pensar em Jesus, olha para Jesus na sua mente e dá um sorriso para ele. Sorria para Jesus e diz assim: obrigado, Jesus. Você vai ver como esse gesto simples vai te ajudar a vencer o demônio da murmuração e a crescer na virtude da paciência. Vamos fazer a nossa oração final. Ó Jesus, por vosso amor e com a vossa ajuda, quero sofrer em paz todas as contrariedades da vida. Mas para tirar proveito das tribulações, ensinai-me a aceitá-las, conformando-me em tudo com a vossa vontade. De outro modo, ser-me-iam muito pesadas e insuportáveis. Pois, quando a alma se abandona toda nos braços da vossa vontade,
então encontra conforto no meio das tristezas, tribulações e contrariedades. Bem-aventurado, feliz e glorioso aquele que sofre por vosso amor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E aqui embaixo, meus irmãos, no comentário, você vai colocar qual tem sido a sua experiência pessoal de fortaleza no Senhor. Tem sido essa de enfrentamento? Você conseguiu lutar, pediu ao Senhor uma graça de vencer um vício e você conseguiu se libertar completamente de alguns vícios? Coloca aqui o comentário. Ou então você pediu ao Senhor, conseguiu aguentar, vencer a tentação, porém, essa tentação vem de novo no dia seguinte, vem de novo, ou então de tempos em tempos, ela vem com aquela força de intensidade e você pensa que não vai aguentar e quando vê o Espírito Santo de Deus vem em socorro da tua fraqueza e você vai aguentando firme e aumentando sua virtude, aumentando seus merecimentos para o céu. Coloca aqui como tem sido essa sua luta e já agradeça ao Senhor pela certeza da vitória de quem clama em nome do Senhor. E eu hoje venho falar para você de uma arma poderosa para você conseguir suportar essas tribulações. Pois é, meus irmãos, essa arma poderosa, olha aqui, é a devoção a São José. Nós estamos no mês do nosso glorioso Pai São José. E Santa Teresa d'Ávila vai dizer que tudo que ela pedia a São José, ela conseguia. Outros santos são para pedirem graças específicas. Santa Inês, eu peço a graça da pureza. Santo Expedito, eu peço as coisas urgentes. Santa Rita de Cássia, as causas impossíveis. A cada um você pede uma graça especial. Para São José, você pede todas as graças, porque ele foi o maior santo. Depois da Santíssima Virgem Maria, o maior santo no céu, a igreja ensina, é São José. Por isso, essa devoção, nosso Instituto Hesed, que tem toda uma vivência, uma devoção especial a São José, nesse mês nós estamos divulgando essa devoção que é o Manto de São José. São uma coletânea de belíssimas orações que você faz durante 30 dias, meditando e clamando São José por uma causa especial que você esteja precisando. E além do manto de São José, essa devoção também do cordão de São José. Um cordãozinho com 7 nós que você deixa amarrado na sua cintura e você deve rezar todos os dias 7 glórias ao Pai em honra das 7 alegrias e 7 dores de São José. Nós temos o costume, usamos sempre esse cordão, que existe a promessa da proteção especial de São José, da pureza da alma, da graça da castidade, da perseverança final e da assistência especial de São José na hora da nossa morte. É só você vir aqui no nosso site, aqui embaixo na descrição, e fazer o seu pedido desse devocionário tão especial, né, que vai também te acompanhar e te ajudar a ter essa virtude da fortaleza, essa virtude da paciência nas tribulações da vida. Então coloque aqui no comentário, você está mais enfrentando e derrubando logo nas suas tribulações, nos seus vícios, nas suas dificuldades, ou você tem usado a fortaleza resistindo a essas dificuldades do dia a dia? Coloca aqui no seu comentário. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, com a vitória de Deus, e até o nosso próximo vídeo com a graça de Deus.